Vamos agora também até a União dos Palmares, de onde lá fala o repórter Alan Garcia. Alan, a Polícia Civil começou as investigações e hoje foi ouvido o passageiro que desceu do ônibus segundos antes de acontecer o acidente. Inclusive, ele grava um áudio explicando sobre isso. Ele consegue falar sobre as situações que acontecem dentro do ônibus. Depois ele fala de um barulho que acabou se ouvindo muito alto. Depois o ônibus se treme e aí é o momento que o motorista abre a porta e ele consegue descer, mas os outros não tiveram a mesma sorte. O que é dito então nessas informações que você tem pra gente? Boa tarde. Boa tarde para você também que está aqui com a gente no Fica Alerta. Esse foi o primeiro depoimento colhido pelo delegado responsável por essa investigação. O depoimento do rapaz que conseguiu descer do ônibus foi o primeiro a ser registrado pelo delegado. Então estão aqui no CISP nesse momento a viúva do motorista e o pessoal que faz parte dessa associação da empresa que faz parte responsável, dona pelo transporte dessas pessoas. Não é a empresa dona do ônibus, e sim responsável por administrar, por fazer todo o acordo e fazer esse transporte das pessoas que têm o interesse de participar desse projeto, que é de ver o pôr do sol lá de cima da serra. Então, essas pessoas ainda serão ouvidas. O único ouvido até agora é o rapaz que conseguiu descer do veículo. O delegado vai ouvir a viúva do motorista, daqui a pouco o pessoal da associação e também é um depoimento muito esperado, o do dono do ônibus. Olha que detalhe interessante que eu vou dizer para vocês agora. Quem dirige o ônibus é o dono do veículo, que nesse domingo não conseguiu dirigir. Não se sabe por enquanto o porquê. E por que então foi esse motorista? No depoimento do rapaz que conseguiu sair do veículo, ele afirma: o motorista não conhecia a estrada da Serra da Barriga. E por que ele diz isso? Porque o motorista disse assim: já está perto da gente chegar, onde fica o local que a gente vai parar? Ele não fazia ideia do que esperava ali na estrada, daquelas curvas imensas, também das ladeiras muito íngremes, ou seja, ele não tinha noção do que ia enfrentar, da condição da estrada que eu estou dizendo, ou seja, ele não conhecia. É o que afirma o primeiro depoimento colhido pelo delegado. Essa é uma informação muito importante. O delegado também espera, em breve, confrontar informações para saber o veículo que o motorista chegou a dizer para a esposa que estava com problema. Seria esse mesmo utilizado na viagem de domingo, onde aconteceu o acidente? Outros detalhes traz o depoimento do rapaz que conseguiu descer. Segundo ele, o motorista parou o ônibus, ele conseguiu descer e nessa parada ele teria desligado o automóvel. Quem dirige ônibus sabe, Wilson, desligou um ônibus, ele perde totalmente o controle. Você não consegue frear, você não consegue dar a direção para onde ir. Ou seja, se realmente o ônibus foi desligado, o motor foi desligado, o motorista não tinha a mínima condição de controlar, muito menos de frear. Por isso, ele teria descido ribanceira abaixo, numa queda livre de aproximadamente 120 metros. Eu gravei uma entrevista com o delegado Guilherme Yusten, que traz esses detalhes, traz outros também do depoimento que já foi colhido e dos próximos que virão. Vamos assistir. Ele trouxe a dinâmica logo antes do acidente, né? Ele relata que o motorista conseguiu praticamente transpor a primeira ladeira e quando já estava chegando no topo dela, ele percebeu que não tinha força para subir, porque aparentemente ele estava subindo em segunda marcha. E ele resolveu recuar um pouco, pediu que os veículos que estavam atrás dele subissem, motos, carros, passassem por ele, para que ele pudesse ir a um ponto mais abaixo e de lá provavelmente engatar a primeira marcha e subir. Acontece que, segundo o relato dessa testemunha sobrevivente, ele haveria desligado o veículo
e com essa atitude provavelmente teria perdido os freios, teria perdido a direção, mas são fatos trazidos por uma testemunha. A gente vai ouvir outras testemunhas nesse sentido, é muito prematuro a gente poder dar certeza disso. E também vamos confrontar com o laudo técnico pericial em relação a essa questão do desligamento ou não do veículo. O senhor também pretende ouvir equipes que participaram da perícia, seja da Polícia Científica ou do Corpo de Bombeiros? Queria que você me explicasse isso sobre quem fez vistorias e vai ser ouvido. A questão da vistoria ela é feita por uma empresa privada, certo? Então, semestralmente, os ônibus escolares eles devem passar por essa inspeção veicular. Já foram intimados para serem ouvidos aqui na delegacia os 2 últimos vistoriadores, né? E aí, com isso, eles vão trazer para nós os itens que foram verificados e a questão da gente conversar com a perícia, isso é um trabalho constante, né? Tem um canal direto com o perito que está levando à frente os trabalhos, é uma equipe multidisciplinar, mas a gente tira dúvidas, até para a gente poder direcionar os nossos depoimentos, né, para o que é importante. O senhor também vai ouvir a viúva do motorista e ela, em entrevista para nós da TV Pajuçara, afirma e mostra em áudios que o marido já vinha reclamando de problemas técnicos desse veículo. Como é que vocês vão conseguir confrontar, averiguar a veracidade dessas informações? É que, na verdade, é o seguinte, é um conjunto de pessoas que precisam ser ouvidas. Logicamente, a viúva, é muito importante o relato dela no que diz respeito às queixas do marido em relação ao estado de manutenção do veículo. Mas também é importante que a gente ouça a pessoa responsável pela associação que faz esse traslado para o pôr do sol, para o evento do pôr do sol na Serra da Barriga. A gente precisa, antes de tudo, constatar, ter a certeza de que o veículo dirigido por ele no acidente é o veículo pelo qual ele se queixava nas semanas anteriores. Importantíssimo que a gente consiga essas respostas para a gente ter realmente uma resposta afirmativa. É uma entrevista longa, tem alguns trechos que não foram exibidos agora, mas eu vou trazer. Tem uma outra parte que o delegado disse para a gente, que é exatamente dessa parte da investigação sobre a condição da estrada, se o motorista, apesar do depoimento afirmar isso, qual era a habilidade dele com relação a dirigir um ônibus, qual era o conhecimento que ele tinha dessa região. No primeiro depoimento, que foi do rapaz que conseguiu sair, ele afirma que o motorista perguntou se estava perto de chegar, se esse era o caminho, ou seja, é uma demonstração de que não tinha conhecimento algum. Então o delegado continua nessa investigação e conclui a entrevista dizendo, o Wilson Júnior, o ônibus vai ser retirado de lá. Por enquanto está sendo mantido porque a vistoria do local ainda não foi concluída, está perto de terminar. E assim que isso for finalizado, o veículo será retirado. Por quê? Porque se a Polícia Civil precisar fazer uma perícia em alguma peça do ônibus, o acesso é muito ruim. Então é preciso que esse veículo esteja muito próximo, esteja num acesso muito fácil. Portanto, o veículo em breve vai estar aqui no pátio do CISP de União dos Palmares. A entrevista a gente traz com mais informações, com outros trechos, logo mais no Cidade AL. Eu volto com você.